Lição 3. Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Tema: Moisés. Através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. Eu Deus o impossível, autor da salvação. Quando a adversidade é a insegurança. Texto básico, Êxodo 4, versículos de 10 a 13. Introdução. Insegurança, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a condição, particularidade ou característica do que é inseguro. Sem segurança, em que há perigo, sentimento de desamparo, sentimento de isolamento, falta de convicção ou segurança em si próprio. Algumas vezes, a insegurança surge quando a pessoa não consegue ter iniciativa diante de atividades que gostaria de participar ou de exercer. A insegurança pode ser gerada pelo medo, e algumas pessoas inseguras são denominadas equivocadamente de covardes. A pessoa pode sentir-se insegura porque não sabe que sabe resolver determinadas situações ou porque não sabe mesmo e acha que nunca saberá. A insegurança pode também levar à depressão. Estamos vivendo, há alguns meses, adversidades econômicas, sanitárias, relacionais, psicológicas e espirituais que nos trazem insegurança por causa da pandemia que tomou conta do mundo, a Covid-19. Primeiro ponto: situações que geram insegurança. O ser humano é inseguro e dependente em várias fases da vida. Ao nascer, o bebê precisa que lhe deem comida, cuidados, aconchego, ou seja, precisa de outros para ficar seguro. A partir de certa idade, vai adquirindo independência, aprendendo a se cuidar e a se equilibrar num ambiente de insegurança. Pois onde está o homem, ali está o perigo. Vejamos no caso de Moisés. A. Desafios do nascimento e da família. No contexto de escravidão dos hebreus no Egito, foi que Arão e Joquebede, com seus filhos Arão e Miriam, passaram pela insegurança de esconder a gravidez do bebê que aguardavam. A Bíblia não conta detalhes de como foi desafiador para essa família no nascimento do bebê, mais insegurança ainda, pois era um menino condenado a ser morto na hora do parto ou ser jogado para os crocodilos no rio Nilo. Êxodo capítulo 1, versos 15 e 16. Por motivos diversos, vivemos dias de insegurança também para as grávidas e famílias nesse tempo de pandemia. O que podemos aprender com essa situação? Que Deus é o dono da vida e Ele conhece cada um antes mesmo de ser formado no ventre da mãe. Salmo 139, versículo 16. Louvado seja o Senhor, que conhecia o contexto da família do bebê Moisés e providenciou o escape para ele mediante a fé. Hebreus 11, versículo 23. B. Desafios nas escolhas na juventude. Moisés recebeu a educação da primeira infância na sua família de origem. Ao ser desmamado, foi encaminhado à casa de Faraó para sua mãe adotiva, que deu ao menino o nome Moisés, pois o tirara das águas. Êxodo 2, verso 10. Como deve ter sido um grande desafio para o menino Moisés saber que o seu povo era outro. Num determinado momento da sua vida, Moisés não suportou ver um hebreu sendo maltratado e o defendeu matando o egípcio agressor. Porém, no dia seguinte, viu dois hebreus que brigavam e, ao perguntar o motivo da briga,
teve como resposta que ele havia matado um egípcio e não tinha moral para ser o juiz deles. Moisés ficou com medo e viu que nada estava escondido. De fato, Faraó soube e procurou matá-lo. Moisés fugiu para o Egito. A insegurança causada pelo seu ato fez com que ele tomasse essa decisão por correr risco de morte. Êxodo 2, versos de 11 a 15. C. Desafio de encarar a vida entre estranhos. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Êxodo 2, 15b. A fuga já demonstra insegurança. Isso acontece hoje também, ao fugirmos de problemas, ao fugirmos de responsabilidades e compromissos assumidos, fugimos de pessoas e de nós mesmos. No caso de Moisés, assumir que havia cometido um delito poderia custar-lhe a própria vida. A fuga foi em consequência do erro. Mas Deus, em sua misericórdia, que tem o poder de transformar o mal em bem, usou essa fuga para trabalhar a vida de Moisés. Ele, que já havia recebido tantos conhecimentos, ele que fora preparado para ser, quem sabe, o futuro faraó, agora precisa ser tratado por Deus e reconhecer que na sua insegurança, nos seus medos, seria usado por Deus. Moisés aprendeu a apacentar as ovelhas do seu sogro, o que também o ajudou a pastorear o rebanho de Deus. Êxodo 2, versos de 21 a 22 e no capítulo 3, verso 1. Ponto 2. Vencendo a insegurança com Deus. A. Reavaliando o comportamento e fugas. Moisés conhecia o Deus dos israelitas. Ele teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe. Encontro esse que levou Moisés a tremer, tirar as sandálias, esconder o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus lhe deu a missão de livrar os israelitas das mãos dos egípcios, o que era um grande desafio. Eu, Senhor, quem sou eu para ir ao faraó e libertar o povo? Êxodo capítulo 3, verso 11. Disse Moisés, inseguro de não ser aceito pelos israelitas em nome de Deus. A insegurança de Moisés aflorou a sua falta de autoestima. Êxodo 4, versículo 1. O desespero tomou conta dele. Deus, porém, continuou tratando a insegurança de Moisés, dando-lhe provas da sua companhia e poder. Não precisamos informar a Deus sobre quem somos, pois Ele bem sabe. Mas precisamos ouvir de Deus quem Ele quer que sejamos. B. Vivendo dependente de Deus. Deus tratou Moisés de maneira extraordinária e decisiva. Enviou Moisés para ser seu instrumento sobre os israelitas e Faraó. Mesmo assim, Moisés retrucou, insistiu no seu medo, na sua insegurança. A paciência de Deus chegou ao limite. Deus mostrou providências que ajudariam a superar essa insegurança de Moisés. Deus mostrou e provou a Moisés que poderia depender dele e o usaria, juntamente com o seu irmão Arão. Finalmente, Moisés decidiu obedecer a Deus, e foi uma bênção. Como nas experiências de Moisés, a insegurança poderá fazer parte da nossa história e em alguns momentos da nossa vida. Ter insegurança é possível para todos nós, mas vencê-las é o que aprendemos na palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, verso 10. Insegurança não pode ser confundida com humildade, a qual envolve o reconhecimento das próprias limitações, mas ainda assim mantendo uma boa autoestima. O fato é que o ser humano é emocionalmente vulnerável e poderá desenvolver reações negativas por conta da insegurança. Quase sempre a insegurança causa isolamento, mas Moisés aprendeu com Deus em desafios diversos
que poderia depender e ser usado por Ele para abençoar pessoas, abençoar um povo, uma nação. Êxodo 12, verso 37. Conclusão. Como Moisés, podemos vencer a insegurança. Como Moisés, podemos depender de Deus e nos aproximar mais dele. Moisés aprendeu a ter intimidade com Deus e não houve mais profeta em Israel como ele, que conversava com Deus face a face. Deuteronômio 34, verso 10. Aproveitemos esse tempo para crescer na intimidade com Deus pela oração e leitura da Bíblia. Deus colocou esses recursos à nossa disposição para o seu grande amor por nós, e podemos fazer isso em nome de Jesus. Louve a Deus e cante para afugentar a insegurança e o medo. Lembre-se, seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Hino 324 do cantor cristão. Oh, que segurança! Sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Hino 417 do Inário para o culto cristão. Lembre-se que Deus é soberano. Ele sabe tudo sobre o nosso passado, presente e futuro. Por que temer? Não deixe as preocupações demasiadas tomarem conta da sua vida. Situações adversas poderão surgir como enfermidades, desempregos, violências, catástrofes naturais ou causados pelos homens na natureza, incertezas políticas e muitos outros motivos neste mundo de aflições. Entretanto, o próprio Jesus nos advertiu que venceremos, pois Ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, verso 33. Para pensar e agir. Como você reage diante das adversidades que trazem insegurança? Que conselhos você daria para alguém vivendo situações de insegurança? Cite um versículo que o lembra sobre a segurança que Deus dá. Leituras diárias. Segunda, Êxodo, capítulo 1, versículos de 15 a 22. Terça, Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Quarta, Êxodo, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Quinta, Êxodo, capítulo 4, versículos de 10 a 17. Sexta, João 16, versículo 33. Sábado, Salmos 125, versículo 1. Domingo, Filipenses, capítulo 4, versos de 6 a 7. Deus te abençoe e bom estudo.